Olá, pessoal. Conforme nós alinhamos no nosso último encontro, nessa próxima sexta-feira, né, dia 22 de novembro, nós não teremos o nosso encontro presencial. Então, em substituição à nossa aula, nós iremos trabalhar aqui por meio desse vídeo. Aqui eu vou fazer uma revisão da nossa última aula, que a gente trabalhou a análise do POM, e vou trazer novos indicadores. Então, como é que vai acontecer? A análise do POM, ela deverá ser entregue na próxima semana e ela irá valer, junto com a apresentação do trabalho, 3 pontos complementares para a AV3. A segunda parte dessa videoaula, que são os índices, eles irão valer meio ponto adicional na AV3. Então, eu vou disponibilizar o vídeo, assim como os slides, e claro, vou estar à disposição de vocês para tirar as dúvidas que forem necessárias no decorrer da semana. Então, vamos lá. Começando pela revisão da análise do POM. A gente tem que... A análise do POM é uma compreensão detalhada da taxa de retorno sobre os investimentos. Então, como é que acontece? A taxa de retorno sobre os investimentos, há nela embutida a margem líquida e o giro do ativo. A margem líquida, ela vai significar quantos centavos a empresa ganha para cada R$1 vendido. Então, se a empresa, você pode transformar em percentual. Então, se a empresa faturou R$1 milhão e teve R$100 mil de lucro, a margem de lucro líquido é de 10%, né? A divisão do lucro pelo total da receita. E tem o giro do ativo, que ele significa a eficiência com que a empresa utiliza seus ativos com o objetivo de gerar dinheiro, né? De gerar lucratividade. A fórmula é bastante simples, né? Como todas as outras, são as vendas, a receita, dividido pelo ativo total. Então, é também conhecido como um indicador de produtividade, ou seja, a capacidade que a empresa tem de organizar seus ativos para produzir recursos, né? Para produzir dinheiro. Então, a gente vai ter aqui a fórmula, nesse exemplo em questão, a gente traz agora a taxa de retorno sobre os investimentos, que nós já vimos várias vezes, né? Que nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo ativo total. O importante aqui é a compreensão da diferença entre a taxa de retorno sobre o ativo e a taxa de retorno sobre os investimentos, já tratado no nosso último encontro. Então, nesse caso, nós temos aqui 20 centavos ou 20%. O que é que isso significa? Que a empresa, para cada R$1 investido em seus ativos, ela ganha 20 centavos. Ou seja, o payback desse investimento nos ativos, nesse caso, é de 5 anos. Ah, professor, mas e aí? O que é que esses 3 indicadores têm a ver? Tudo, né? Na verdade, a taxa de retorno sobre os ativos nada mais é do que a junção, né, a multiplicação da taxa do giro do ativo mais a margem líquida da empresa, né? Então vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui no caso a margem líquida, que é o lucro líquido dividido pelas vendas, e multiplicar pelo giro do ativo, que nada mais é do que a receita dividido pelo ativo total, eu vou encontrar justamente o lucro líquido dividido pelo ativo total, ou seja, a taxa de retorno sobre os ativos. Então, perceba, a depender da estratégia da empresa, do segmento que ela atua, ela pode conseguir a mesma taxa de retorno tendo giro do ativo e margem líquidas diferentes. Comumente, normalmente, empresas de varejo, né, um supermercado, por exemplo, ele vai ganhar mais no giro do ativo. Ele tem margens mais apertadas, no entanto, o giro do ativo é mais rápido, bem mais rápido, né? Outras empresas
não sei, relacionados a serviços, por exemplo, serviços de advocacia, né? Vai ganhar mais na margem. Então, aqui, a análise do POM, ela vai trazer qual é o item que mais contribui, ou quais são os itens que mais contribuem para as oscilações na taxa de retorno sobre os investimentos ao longo do tempo. Tá? Então, vejamos. Aqui é o gráfico, né? Inicialmente a gente olha e assusta, poxa, vai ser algo muito complicado, mas muito pelo contrário, é algo bastante simples, é mais uma ferramenta de análise e compreensão da estratégia da empresa a partir da taxa de retorno sobre os ativos. Então perceba, a árvore aqui começa com a taxa de retorno e abre a margem líquida e o giro do ativo, que a gente já viu que um multiplicado pelo outro é exatamente a taxa. E aí você vai abrindo, né, o que é que compõe cada item desse. Então a margem líquida é composta pelo lucro e pelas vendas. O lucro é composto pelas vendas menos o custo total. Né? O custo total ele vai ser composto pelo custo dos produtos vencidos, despesas, e assim você vai abrindo, né, em cascata todos os itens que vão compor a taxa de retorno. A partir dessa abertura, você vai analisar quais são as principais variações que afetaram a taxa de retorno sobre os ativos ou sobre os investimentos. Então vamos pegar aqui um exemplo, a gente pegar esse balanço patrimonial. Esse exemplo, pessoal, é do autor José Carlos Marion, que está lá no livro Análise das Demonstrações Contábeis. Então por lá vocês podem aprofundar mais esse conhecimento. Aqui ele traz a demonstração do resultado. E aí tem um aspecto que é muito, muito importante, né? Que vai ser a compreensão da variação ao longo do tempo. Então, nesse exemplo, a gente tem em X1 a taxa de retorno sobre os investimentos em 12,56%. Aí tem X2, 11,54%, e X3, 9,24%. Então, quanto variou de X1 para X3? Essa é o início da questão. Então, nesse caso, a rentabilidade da empresa caiu de 12% para 9,24%. Então, a gente precisa calcular o índice 100. Ixi, professor, o índice 100 é super fácil, nada mais do que uma regra de 3. Então, você faz uma regrinha de 3, básica, e você vai encontrar aqui o indicador de 26%. Pessoal, a mesma fórmula da análise horizontal, vai dar a mesma coisa. Então, nesse caso, entre o ano X1 e o ano X3, houve uma queda de 26% na taxa de retorno sobre os investimentos. Agora, o do POM, a análise do POM, ela vai justamente responder, né, quem está mais contribuindo com essa queda. Se é a margem de lucro ou se é o giro do ativo. Então, vamos dar uma olhada aqui ainda nesse exemplo. Quando a gente olha para cá, eu vou dar aqui 30 segundinhos para vocês fixarem o olhar e tentar compreender quem mais está contribuindo para a margem, para a queda na taxa de retorno sobre os investimentos. Se é a margem ou se é o giro. Então perceba a importância da gente calcular o índice 100, né? Transformar, né, a variação em percentual. Por quê? Porque quando a gente olha para cá, a gente vai ter a margem e o giro impactando praticamente de forma igual. Se a gente botar a margem de lucro, né, eu vou ter aqui uma variação, caiu de 100 para 85, ou seja, eu vou ter uma variação de 15%. E o giro do ativo caiu de 100 para 86, eu vou ter uma variação de 14%.
Vai, é um empate técnico aqui. Então, tanto a margem como o giro do ativo estão contribuindo igualmente, né, para a queda na taxa de retorno sobre os investimentos. Agora, quais são os itens que estão colaborando para essa queda? Pronto. E aí mora a análise do ponto. Então, veja, na primeira linha, vamos ter o ano, né, o ano X1, X2, X3. Na segunda linha, nesse caso aqui, a gente vai ter os indicadores, a taxa de retorno, né, sobre os investimentos, né, sobre os ativos, a gente está falando aqui nesse caso. E aqui o índice 100, sempre vai começar com 100%, e aí você calcula do X1 para X2, né, e calcula do X1 para X3. Tá? E aí você vai encontrar os percentuais de variação. Então, você vai analisar aqui, pessoal, coluna por coluna. Então, vejamos. A análise da coluna 1, nós já fizemos. Né? A variação é praticamente igual. Né? Deu 86, deu 85. Perfeito. Agora, o que é que contribui para o giro do ativo? As vendas, né, e o ativo total. Quem mais está contribuindo para essa queda? Então, a gente vai ver aqui uma contribuição para a queda, né, do ativo total, né, porque houve uma variação de 53%. É uma variação muito expressiva. Então, quando a gente olha para a margem de lucro, né, nós vamos perceber que o lucro líquido, né, ele subiu apenas 13%. Né, enquanto o meu ativo total sobe 53%, o meu lucro líquido subiu apenas 13%, não foi na mesma proporção. Então a gente vai agora tentar compreender o porquê. Quando a gente pega o ativo total, a gente vai dividi-lo em ativo circulante e ativo não circulante, naturalmente. No ativo circulante é uma variação de 100%. Né? Sai de 100 para 200. Então, perceba que nas vendas também tem uma variação significativa. Né? Sai de 100 para 132. Agora, o que é que está impactando o ativo circulante? A gente vai ter os títulos a receber. Títulos a receber, né, sai de 100 para 280. Ora, e agora eu começo aqui as hipóteses, né? O que é que pode gerar um aumento nos saldos dos títulos a receber? Então, uma das principais hipóteses é a empresa ter dado mais crédito para os seus clientes, ou seja, ter parcelado em mais vezes a venda de seus produtos ou serviços. Um outro índice que está contribuindo muito é o aumento dos estoques. Então, a empresa aumentou em 83% o volume de estoques. Ora, quando a empresa faz isso, ou houve ali um erro efetivo, né, na gestão, né, de compras dos estoques, ou estrategicamente ela ampliou as mercadorias para revenda, ou produtos para revenda, com o objetivo de lucrar mais. A gente já pode fazer um paralelo aqui. Né? Então, é provável que a empresa tenha dado mais elasticidade no financiamento para os seus clientes, dado mais prazo de pagamento para os seus clientes. Né? Ela não faz isso à toa, ela faz isso com o objetivo de ganhar mais clientes e conseguir vender mais. Né? Então, isso precisa agora se refletir em quê? Em vendas. Aí vamos lá, o que mais está variando? Despesas operacionais. Né? Está variando também. Qual despesa operacional está impactando? Veja, lá na despesa financeira. Despesa financeira. Então, o que é que faz aumentar a despesa financeira? Basicamente, os empréstimos, né? Os empréstimos. Então, a gente começa a fazer algumas correlações aqui. Quer dizer, então, que a empresa ela buscou recursos de terceiros, né? Aumentando a despesa financeira, deu mais prazo de pagamento para os seus clientes, né? Aumentou os seus estoques. Né? E se vocês perceberem aqui, eu não marquei, mas a despesa com vendas também aumenta. Então, possivelmente, né, houve aí um maior investimento também em marketing. Então, a empresa se estrutura, né,
para conseguir mais vendas, conseguir mais lucro. Isso se realiza, poxa, isso se realiza parcialmente. Porque perceba, as vendas aumentaram? Até aumentaram, mas aumentaram na casa dos 32%. Enquanto que os títulos a receber, né, saiu de 100 para 280 e os estoques de 100 para 183. Né? Então, o investimento, né, foi muito maior do que o crescimento das vendas. Né? O crescimento das vendas. E quando a gente olha para o lucro, né, isso se acentua ainda mais, porque o lucro até aumentou, mas aumentou de forma mais sucinta. Né? Saiu ali no patamar de 540 para 610. Então, a partir aqui desse mapa, a gente começa a entender, né, qual foi a estratégia que a empresa adotou. Então, a gente pode aqui resumir em as estratégias: dilatar o prazo de financiamento das vendas, foi uma estratégia. A outra, ampliar o estoque, captar recursos com terceiros e intensificar a propaganda. Né? Dessa forma, a empresa até aumentou o resultado, mas ficou abaixo do resultado esperado. Agora, pessoal, atenção, né? Aqui é a análise do POM, é uma revisão da última aula. Essa análise do POM, ela é fundamental que vocês façam no trabalho de vocês, né, nas construtoras, porque valerá, junto com a apresentação dos indicadores, 3 pontos compondo a AV3. Os outros indicadores que eu vou apresentar agora, eles irão valer meio ponto, só que adicional na AV3. Né? São indicadores mais direcionados ali para os investidores e, ao final, um índicezinho combinado. Então, vamos lá. Outros índices relevantes, do ponto de vista do investidor. Né? Aqui eu trouxe o caso da Taesa. Eu contextualizei para a gente, né, para ser mais bacana. Vamos lá. Qual ação devo comprar? Né? A Taesa é uma das empresas ali mais adquiridas, né, na B3, né, na Bolsa de Valores. Então, perceba que quando a gente fala de investidores, nós vamos ter dois tipos de investidor: o trader, que ele tem como objetivo ganhar dinheiro, né, efetivamente, com a valorização das ações, então ele compra ações com potencial de crescimento, e nós vamos ter os investidores que buscam dividendos. Né? Então, vejamos aqui alguns indicadores importantes nesse processo de tomada de decisão. No caso da Taesa, ela é uma empresa de transmissão de energia elétrica. Ela é dedicada exclusivamente à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão. Então, vejamos. Primeiro indicador. Todos eles são simples de calcular e de compreender. Lucro por ação. Né? É um indicador financeiro que mede a quantidade de lucro que você pode atribuir em cada ação da empresa. Então, fórmula. Super simples, não é nem fórmula, né? Lucro líquido dividido pela quantidade de ações. Aqui eu estou dando uma dica de um site, né, é um site para investidores. Lá vocês vão encontrar inúmeros indicadores, né, das empresas, e aí vocês podem aí até confrontar com o trabalho de vocês. Então, no caso da Taesa, ela tem um lucro por ação de R$ 1,40. Então, a cada ação que o investidor possui, né, ele está lucrando no espaço de um ano R$ 1,40. Como é que a gente pode aqui compreender, né, outros insights aqui? Um LPA mais alto indica que a empresa é mais lucrativa em relação às outras. Né? No entanto, é importante que esse indicador e todos os outros, né, sejam comparados com empresas do mesmo setor. Né? Um outro aspecto, que é o aumento do LPA ao longo do tempo, sugere que a empresa está crescendo, é claro, né? E se torna mais lucrativa. Né? A diminuição é o contrário disso. O valor das ações. Né? Um LPA alto pode levar a um aumento do preço das ações, já que os investidores estão dispostos a pagar mais por uma empresa que gera mais lucro. Então,
E os dividendos, né, a empresa com LPA alto tem mais capacidade de pagar dividendos, que é um dos focos, né, dos investidores, né, ganhar recursos, ganhar dinheiro, rentabilizar o seu dinheiro através de dividendos das empresas. O outro indicador é o valor patrimonial da ação. Poxa, ele é bastante simples também de calcular. A gente vai ter o patrimônio líquido, é o valor patrimonial da ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações que a empresa disponibilizou, nesse caso aqui, na B3. Né? Então, no caso da Taesa, o patrimônio líquido é de 6 bilhões, né? Dividido aqui por 1 bilhão, né, e 33 milhões de ação em números arredondados. Então, o valor patrimonial de cada ação é R$ 6,36. O que é que isso significa? Né? O que é que isso significa? É o preço, se a empresa realizar, né, liquidar, realizar todos os seus ativos, né, e pagar todas as suas obrigações, para cada ação irá valer R$ 6,36, né, considerando o valor patrimonial. Então, o VPA ele é usado para estimar o valor de uma ação, né, intrínseco de uma ação. Então, por que esse indicador é tão importante? Perceba, se o preço de mercado de uma ação estiver abaixo do VPA, a ação está subvalorizada. Ou seja, se a ação está constando aqui R$ 6,00, mas lá na bolsa ela está constando, é, ela está constando R$ 7,00, por exemplo, essa ação ela está subvalorizada. Ela deveria valer mais. Inversamente, se o preço de mercado estiver acima, essa ação está sobrevalorizada. Né? Então, desculpa, eu cometi aqui um erro aqui no exemplo. Na verdade, a ação está a R$ 6,00. Né? Se na bolsa estiver sendo comercializada por 5, ela está subvalorizada, está abaixo do que deveria. Né? Se o valor da ação comercializada na B3 tiver R$ 7,00 e o PPA for 6, ela está sobrevalorizada. Então, esse indicador é muito importante. É uma medida de segurança, né, dos investidores. Né? Você vai olhar, né, o VPA e comparar com o valor que está sendo comercializado. O outro é o índice preço/lucro. Né? Indica quantos exercícios são necessários para que o investidor recupere o valor investido. Né? Nesse caso aqui da Taesa, a gente vai encontrar 24 meses. Né? Então, a empresa investiu, enfim, você investiu R$ 100 mil, o retorno se dará basicamente em 2 anos. Né? E o último, talvez um dos indicadores mais utilizados aí pelos investidores, né? Que é quanto a empresa paga em dividendos efetivamente. Afinal de contas, esse é o grande interesse do investidor. Né? Então, também chamado de dividend yield, né? Ou yield. Então, você pega o valor dos dividendos e divide pela de ações. Então, no caso da Taesa, ela está pagando R$ 2,53 por cada ação que você comprar. Né? Então, durante um exercício, a empresa dividiu dividendos e, para cada ação, né, foi distribuído R$ 2,53. Né? O dividendo, lembrando, nada mais é do que a parcela do lucro que será distribuída aos acionistas. Então, a gente tem um yield alto, ele pode indicar que a empresa está pagando uma parte importante de seus lucros como dividendo. Isso pode ser atraente para os investidores, né, que estão buscando uma renda auxiliar, uma renda passiva ali. Né? Mas perceba, um yield baixo também ele pode sugerir que a empresa está reinvestindo maior parte dos seus lucros, objetivando um crescimento futuro, né? Uma distribuição maior de dividendos no futuro. Perfeito, pessoal. Então, aqui também tem indicadores importantes, talvez dentre os mais relevantes, sobre o olhar do investidor. Agora eu vou trazer um índice combinado de Keynes. Isso é uma metodologia muito, muito interessante. Perceba,
Um dos desafios, né, da análise das demonstrações é combinar os índices do tripé, né, dando uma nota média. Então, o que foi que esse cientista, né, desenvolveu? Um método para prever falências. Prever falências. Se você pegar isso, eu fiz, né, essas empresas que apresentaram recuperação judicial no Brasil nos últimos 2 anos, sobretudo as varejistas, e aplicar esse método, você pode aplicar, né? De 3, 4 anos para trás, né, a empresa já apontava, né, uma trajetória de falência. Então, já se sabia. Né? Como é que ele funciona? Né? Ele é um termômetro. Né? A nota vai variar de -7 a 7. Então, se a nota for positiva, uma nota positiva, ela vai variar de 0 a 7. Indica que há um equilíbrio da administração no tripé da análise. Tripé da análise liquidez, rentabilidade e endividamento. Né? Então, sendo melhor quanto mais se aproximar do 7. Se a nota for menor do que... se a nota ficar entre 0 e -3, há uma tendência de falência. Né? E se ela ficar de -3 a -7, a empresa está numa situação já de insolvência. Né? Então, perceba, a fórmula é essa aqui, gente. Olha, muito, né, parece complicado, mas não, ela é muito simples. Né? Na verdade, os indicadores você praticamente já tem todos. Né? Você já tem a liquidez geral, a seca, a corrente. Né? Você vai calcular esses outros dois e aplicar aqui no fator de insolvência. Né? Essa formulazinha vai somar, né, x1, x2, x3 e diminuir x4 e x5. Pronto. E aí você vai ter uma nota. Essa nota, ela irá ser analisada por meio aqui desse termômetro. Então, de 0 a 7, se a nota ficar de 0 a 7, é um intervalo de solvência. Né? A empresa ela tem risco reduzido, né, de probabilidade de falência. Se ela ficar de 0 a -3, ela está na penumbra. Ela apresenta já um risco importante. Né? E se ela ficar de -3 a -7, ela tem uma propensão muito grande à falência. Vamos pegar aqui um exemplo. Né? Você apura aqui, né, esses indicadores x1, x2, x3 e etc. Aplica na formulazinha. E nesse caso a gente encontrou um fator de insolvência aqui, ó, de -2,44. Esse resultado põe a empresa na faixa da penumbra, né? Todavia bem perto da insolvência. E aqui um último exemplo. Perceba que a gente tem a empresa A, né, que está dentro, né, de uma medida de solvência, mas apresenta uma trajetória de queda. A gente tem a empresa C, que está na solvência também ainda, mas apresenta uma trajetória de queda mais acentuada, já beirando aqui, né, uma tendência, né, de insolvência. E a empresa B, que estava na penumbra, né, e aí vai aos poucos aqui saindo. Né? Vai aos poucos aqui saindo. Então, pessoal, aqui é importante a gente ter alguns cuidados. Né? Esse modelo, ele foi pensado para a indústria e o comércio, não deve ser aplicado de forma indiscriminada. Né? Por exemplo, bancos, construtoras, etc., são negócios diferentes. Né? Então, aqui está mais direcionado para a indústria e comércio. Há, claro, uma necessidade de que a demonstração contábil reflita a realidade da empresa, né? Isso aí é o óbvio. Né? E o modelo não deve ser considerado, né, de forma isolada. Você vai aplicar essa metodologia, mas você vai aplicar os outros indicadores que a gente estudou, né, e a partir daí você vai ter ali uma compreensão, né, um parecer sobre a capacidade da empresa de se manter em continuidade ou não. Pessoal, é isso. Espero ter contribuído aqui, né, com o nosso entendimento, né, sobre os indicadores para os investidores, sobre o fator de insolvência de Keynes, que é muito bacana, e sobre o yield, né, sobre a análise do POM. Tá? Então, fico aqui à disposição de vocês. Podem mandar torpedo, WhatsApp, para a gente tirar dúvida. Se quiserem marcar algum encontro presencial ou pelo Google Meet, né, no decorrer da semana, estou inteiramente à disposição. Né, e bom trabalho, bons estudos. Valeu!